Dá só um segundinho pra ele fechar. Fala, galera! Debatedores nerds, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui, como sempre, com a Valsky. E aí, galera, tudo bem? Essa é impressão minha ou o Norwich parece que tá meio bêbado com esse Fala, galera? E sim, eu tô exagerando de propósito pra te Em ajudar um minha pouquinho. defesa, eu juro que eu não bebi hoje. Eu Eu só juro que eu precisava, não bebi hoje. eu só precisava te zoar, desculpa. Beleza. Não, deve ser a bobeira pós-almoço. A famosa DPP, Isso aí. depressão pós-prato. Galera, deixem nos comentários quem é que tem depressão pós-prato aí também. Ok. Eu tenho a sensação de que vão aparecer algumas mulheres um pouco irritadas ao verem essa piada. Mas ok. O tema de hoje são remakes. Se eles são bons ou ruins. Eu acho que o título da nossa live deixa bem claro a minha posição sobre o tópico. Eu particularmente, não que não existam bons remakes, existem algumas exceções, mas em geral eu vejo remakes como algo intelectualmente fraco e geralmente um cash grab, com algumas raras exceções. Eu particularmente acho que o Soul Silver e o Heart Gold do Pokémon, que são remakes da segunda geração, uma das melhores versões de Pokémon, porque eles reaproveitaram o jogo, atualizaram todo o jogo para engine, sem ficar colocando umas gimmick idiota. Que esse é meu problema com os Pokémons modernos, até, diga-se de passagem, que eles parece que eles querem porque querem socar alguma mecânica imbecil nova que só avacalha com o cenário competitivo, ao invés de se preocupar em fazer o maldito do balanceamento do jogo. Mas ok. Não. Tipo, o que a gente vai fazer? Vamos gastar tempo, contratar pessoas que sabem o que estão fazendo para realmente avaliar o que a gente pode fazer, melhorar os status de alguns Pokémons, nerfar alguns outros, talvez acrescentar novas evoluções para alguns Pokémons para que eles possam ser mais competitivos. Que isso, vamos colocar uma gimmick idiota onde todo mundo fica gigante. Norwich, Eu. só pra gente se esclarecer um pouquinho e também esclarecer o pessoal que tá nos ouvindo, vamos separar um pouco a questão de remaster e remake. Tá, eu acho que na verdade tem três termos que a gente tem que definir aí, que é remaster, remake e sequel. Por que eu vou colocar essa terceira palavra na sequência? Porque O sequel na sequência def... ficou muito bom, mas tudo bem. Não, mas é que tá. Tu pega os FIFAs, pra mim os FIFAs eles são remasterizações, mas eles não são sequels. Mas Sim. eles são vendidos como sequência. Porque existe uma sequência histórica neles, no sentido de que tu tem a mudança de pessoas que jogam em cada time. Sim. Então tu tem como, se tu estiver atento ao mundo real, que diz respeito a isso, a parte do mundo real que diz respeito a isso, tu tem como estabelecer com uma visão de sequel. Só que pra mim o jogo não é um sequel porque na verdade tu tem uma repaginação do jogo, que pra mim passa Ele mais por um remaster. funcionaria. O FIFA e o PES eles funcionariam muito melhor se ao invés de tu comprar um jogo novo, tu tivesse algum tipo de assinatura. Pacote de expansão. A assinatura é Algo legal. nesse A assinatura eu sentido. acho que é legal. Só que o problema é Tá. que pra assinatura eu acho que teria. Eles teriam que publicar mais conteúdo mensal. É que aí que tá. Eu vejo que esses dois títulos têm um espaço para assinatura por um motivo muito simples: o quanto eles precisam gastar com os direitos dos jogadores. Tá? Então, assim, isso eu vejo assim que tu consegue ter para viabilizar o negócio. Olha, gente, eu preciso de um pacote de assinatura para poder negociar com os jogadores, que eles vão aparecer lá, esse tipo de coisa, porque tu Algo precisa ter tipo que alguns MMOs fazem. Uhum. Ainda assim, eu acho que pra consumir, ou essa assinatura tem que ser barata, o que eu não sei se tornaria viável. Na verdade, de qualquer forma, a assinatura não pode ser muito cara.
Sim, a assinatura não pode ser muito cara. Tu tá falando, eu pensaria que na melhor das hipóteses tu teria que ter algo como $10, não sei nem se isso já seria muito. Acho que Teria 10 que. Eu dólares não, é viável, acho que 10 dólares é não, viável. Pra não seria nós, muito, para nós sairia caro, mas pro mas mercado para o internacional mercado seria americano faz razoável. perfeito sentido. Tem muito a ver, na verdade, daí com o real tá muito desvalorizado no mercado internacional. Mas tá, a Uhum. gente tá entrando num tema que não é nada nerd agora, Sim. que é Tá, economia. Bom, economia de bom, jogos é um termo, é um outro tema de debate interessante pra gente falar depois. bom, Mas mas é um tu tema que eu falou tenho que dos sentar três e temas. estudar. Eu Dos quero três, que tu dos traga a três tua temas. definição, eu trago depois os meus pontos pra gente complementar e vamos lá. Pra mim, a sequência ela faz muito sentido quando tá falando de jogos com alguma narrativa, né? Mas tu pode ter o caso de PES e FIFA que eles tentam vender sequência como uma questão de mudança. Só que assim, eu não consigo ver PES e FIFA como sendo sequenciais. Então, eu concordo com a Eu tua não definição consigo de ver. sequência, porque pra mim Sequência uma pra mim tem a sequência. ver com a questão narrativa ou vamos pegar aqui, mas aí não vai entrar tão bem num modelo de sequência, vai entrar no modelo mais de DLC, que é o modelo da Paradox, em que eles lançam Aham. DLC que são sequências ao título principal, mas elas não são sequências narrativas, elas adicionam conteúdo. E é literalmente adição de conteúdo, não Aí eu é. não considero sequel, para mim, porque pra mim o sequel tem que ser um jogo novo, tá? Sim, sim. Não, mas aí eu digo que é algo. Não é algo remaster, não é algo remake, é algo mais pra sequel. Então a gente adiciona um quarto tema, um quarto ponto que é uma DLC. Né? Tá, Então, DLCs e expansões, elas são um grupo à parte. O Diablo 2 e 3 tiveram disso. Então eu entendo o teu ponto. O Diablo 2, por exemplo, a expansão de Diablo 2 claramente adiciona uma sequência à história, porque adiciona um novo ato ao jogo. sim, mas ela não é uma standalone. Exato. Por isso eu particularmente não considero um sequel. Eu não considero os FIFAs ou os PES um sequel, porque eu concordo com a tua posição de que o sequel requer uma nova narrativa e algum tipo de implementação de melhorias e novas mecânicas. Vamos só fazer uma colocação que é, por exemplo, sequência de jogos de corrida. Uhum. Alguns jogos de corrida eles não têm narrativa no sentido próprio. Nos antigos em Tá? especial. Mas assim, quando tu fala de uma sequência, tu fala de um jogo que traz os elementos do jogo anterior e ele constrói em cima daquilo de forma que fique claro que tu não tá simplesmente fazendo um patch de atualização. O que não significa que a construção seja algo bom, viu? Até vale É, destacar esse lado. Sequels ruins acontecem. Às vezes mais do implementar. que a gente É. gostaria. Às vezes as novas mecânicas expandem com relação ao jogo, por definição, mas essa expansão não é positiva. Exemplo, Pokémon. Pokémon faz isso com frequência. Tá, isso dito, eu acho que a gente tem uma definição aí bem clara de sequel. Até tem uma coisa engraçada, porque Final Fantasy tu tem novos números, mas pra mim a maioria dos Final Fantasies eu via como jogos independentes porque a narrativa é independente. Mas dentro dessa definição que tu trouxe, eu acho que a gente ainda classificaria, por exemplo, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3 e assim por diante, como sequels do Final Fantasy original, porque eles expandem na parte de mecânica. O jogo muda, mas ele mantém elementos o suficientes para tu reconhecer o jogo anterior, geralmente. A Eu digo que o exceção. Final Fantasy ele já entra num que a gente chama de uma mega sequência, né? Algo bem maior, porque, cara, eu consigo ver que cada Final Fantasy funciona tranquilamente com um jogo solo. Tipo, Concordo, mas eu reconheço a maioria das mecânicas de Final Fantasy sendo sim, recicladas. não Então, por isso só, que eu tem mantenho muitas que é um coisas que sequel. repetem. Tem muitas coisas que repetem, que Sim, são que às temáticas se vezes repetem com temáticas, esse tipo de frequência. coisa. Sim, sim. Tem magias, habilidades, tem todo um negócio Uhum. tem todo um negócio de construção do jogo que não é, a expressão adequada não é reciclado, tá? Porque o reciclado geralmente tem uma conotação pejorativa, que eles reaproveitam para manter a identidade da franquia. Pô, interessante que eu não sei se é porque eu tenho uma mentalidade de preocupação com o ambiente, mas eu vejo reciclagem como um termo positivo. É que Mas é pessoal. geralmente quando falam de reciclar assets em Não, mas é que jogos, o pessoal reciclar usa. assets é diferente de reciclar mecânica.
Mas geralmente no mundo dos jogos, quando eu Mas ouço o tá, eu pessoal entendo falar, teu eles estão. ponto. Então, assim, eu não tô querendo dizer que reciclagem tem uma conotação pejorativa, mas geralmente o pessoal acaba usando como conotação pejorativa nesse contexto que estamos debatendo. Eu entendo teu ponto, eu entendo teu ponto. É, não era a minha intenção, não era com uma conotação negativa que eu tava falando, Uhum. mas eu entendo o que tu quis trazer porque eu já fiz esse tipo de comentário também. Aliás, eu faço esse comentário sobre Monster Hunter com frequência. Ah, cara, a reciclagem de meshes e animações é descarada, velho. Sim, é tão descarada que faz parte das mecânicas do jogo. Blood Wyvern, Fanged Wyvern, Flying Wyvern, Bird Wyvern. É, tá. Remaster. Traz a tua definição para remaster. Remaster é quando um jogo antigo é atualizado para uma geração atual de consoles. E aí tu vai ter como principal característica as implementações em gráfico e áudio. E tu pode ter algumas implementações menores em mecânicas, desde que elas não afetem o núcleo do jogo anterior. Hum, aí essencialmente o que acaba acontecendo é uma pequena separação entre remakes e remasters, Uhum. mas aí eu acho que vale a gente entrar em remakes primeiro, e aí a gente fala um pouco da diferença. Na prática, eu vou ser bem sincero, às vezes as empresas falam que estão fazendo um remaster, elas fazem um remake e vice-versa. Por isso que eu acho que é importante a gente primeiro definir o que é um remake antes de entrar na diferença. Sim. O remake eu vejo como uma reimaginação de um jogo antigo. Ele geralmente vai manter muitos elementos que são nucleares, porque senão tu não tá fazendo exatamente um remake, tu tá fazendo um jogo novo, né? Tá? Só que o que eu vejo de diferença mais importante para um remake e para um remaster é que o bom remaster ele é uma cópia do jogo antigo em melhor qualidade gráfica, visual e com as mecânicas polidas, né? Não sei se tu já chegou a jogar aqueles jogos que é de tiro em que tinha algum problema, algum bug de mira, ou algum problema numa arma, ou algum controle que não funcionava bem e que num remaster ou até num remake eles corrigiram isso, né? Mas eu vejo que o remaster ele tem muito essa questão de, ó, eu quero manter o jogo o mais original possível, mas trazer ele para um novo console ou para uma nova geração de consoles. Então, eu meio que concordo contigo. Para mim, a definição de um remaster, ele é Ctrl+C, Ctrl+V do jogo antigo, só que com gráficos melhorados, numa engine mais moderna e provavelmente com debugado. Sim. Então, a intenção Inclusive, dele é tirar bugs e garantir que o jogo está mais bem polido. Alguns ajustes de balanceamento são ajustes que eu acho razoáveis para remaster. Uh, quando a gente. Eu vou trazer um exemplo, porque aí a gente entra um Uhum, pouco no debate. Quando a gente fala do Langrisser 1 e 2, que saiu na Steam esse ano, uhum, tu tem dentro. É um remake dos dois primeiros jogos da franquia. Mas dentro desse remake, tu pode dizer que tu tem um remaster. Porque eles, como eles adicionam brands, galhos, eles adicionam opções de história, opções de narrativa para original, eles trazem todas as opções originais e expandem. Mas tu tem dentro do jogo o que tu pode chamar de um remake, mas ele não é um remake porque ele expande a questão. E como o gráfico, muitas das coisas eram desenhadas, num remake, nesse caso, tu pode ter novas questões gráficas e não simplesmente melhores. uhum. Por quê? Porque tu vai precisar redesenhar todos os personagens e todos os bonecos. Tá. Né? É, Mas aqui a gente está falando de um remake, não de um remaster. Eu só trouxe o exemplo da questão que, nesse caso, para te fazer um remaster, tu teria que redesenhar quase todos os assets porque eles são desenhados originalmente. então, eu acho que sim, que um remaster tem que carregar esse detalhe do tipo, ele é só pegar o jogo antigo, exatamente a mesma história, o mesmo conjunto de mecânicas, de preferência até eu não mexeria nos números, eu deixaria realmente que todas as mecânicas que funcionavam muito bem no jogo antigo, tu até pode reajustar um pouco elas, mas elas ainda têm que funcionar muito bem.
Uhum. Os bugs, sim, é a única coisa que eu acho que realmente tem que mexer no código para ter certeza de que não vai acontecer de novo. É, enquanto um remake, não. Um remake, ele é sim um novo jogo feito em cima do jogo antigo. Ele traz em geral, a mesma narrativa, mas ele pode trazer novas mecânicas. O que E eu a quero narrativa ela não precisa ser totalmente igual, mas ela tem que mas ser. ela tem que ser parecida, ela tem que bater nas mesmas teclas, ela tem que trazer as mesmas temáticas, O ela tem núcleo que tem trazer que os ser o mesmos mesmo. personagens. Até alguns remakes, eles até, vamos dizer assim, modificam a história no sentido de que tu tem o mesmo universo, o mesmo ponto histórico, mas tu tem uma recriação, uma reimaginação da história. A gente geralmente chama esse tipo de remake de reboot, que é o Uhum. caso do DMC, por exemplo, que ficou uma porcaria. Tanto é que eles ignoraram quando fizeram o 5. Totalmente, exato. Mas eu entendo a intenção. Para mim, aquilo é um remake. Do mesmo jeito que o novo Final Fantasy VII é um remake do Final Fantasy VII. As mecânicas de jogo mudaram drasticamente. E Mas o aí. núcleo tá lá. Mas o núcleo tá lá. A história mudou também, até eu acho que eles inseriram umas novas temáticas na história que eu não gostei. Isso eu tô dizendo assim, ó, gente, eu não joguei, eu assisti alguns dos vídeos, eu li vários dos comentários, e aí eu estou esperando pela oportunidade para passar uns dias na casa do Necronos, porque ele tem o Final Fantasy VII Remake e ele tem um PS4, eu não tenho console aqui, exceto pelo Nintendo Switch. Então eu vou me aproveitar do Necronos para fazer isso. E a gente tem que lembrar de uma coisa. Em geral, quando o jornalista de jogos elogia alguma coisa, porque aquela coisa é ruim. Tá, maldade, mas uma maldade que eu concordo. Enquanto um bom exemplo de remaster para mim, não bom porque foi um bom remaster, mas um exemplo que deixa bem claro o que eu quero, o que estamos definindo por remaster, é a remasterização do primeiro Dark Souls. O Dark Souls Remaster tá Ctrl C, Ctrl V Não do foi Dark essa que Souls foi feita original. por fãs, não é? Não, não, não. Essa é a oficial da. Tá. Porque eu. Não, a que foi feita. Uma que eu vi elogios e que foi feita por fãs foi a do Resident Evil 1. Eu tenho o remaster do Resident Evil 1. Não sei se foi feito por fãs, eu acho que eu tenho da Capcom mesmo. Não Eu tenho acho que nenhuma reclamação, cara. Eu gostei bastante. sim, mas é que eu não lembro direito da história. Eu até teria que pesquisar isso com mais Eles calma, mas eu não mexeram em tinha. algumas coisas no Sim, mas. remaster do 1. Que eu lembre quem começou foi um fã e depois a Capcom assumiu. Ah, isso explica. E, Tá, cara, eu vou isso te dizer seria. assim, ó, ficou muito massa. Uhum. Tem um certo. Ainda tem as características do tipo, ainda parece que tu tá jogando o 1, mas os gráficos melhoraram razoavelmente. E a dificuldade do 1, onde tu tem que saber administrar teu recurso, tu tem que saber localizar bem as coisas no mapa. Até eu vou dizer assim, a grande dificuldade do 1 tá em quem nunca jogou. Porque tu não sabe onde é que estão as coisas. Então tu tem que explorar o Sim. mapa. E tu tem que explorar o mapa sabendo que tem certos bichos que tu tem que te esquivar e deixar ele lá, porque tu não vai ter munição para limpar a mansão, entendeu? Uhum. E tu tem que lembrar que depois de um ponto do jogo, todos os bichos dão respawn. Isso é uma outra coisa que a maioria das pessoas não se toca. É algo É... que eles trouxeram pro Resident Evil 2 Remake. Não, não, aí que tá. É diferente. Porque no 2 o respawn tu Ah, tem pontos de respawn que são sim, não. seláveis. Tá, eu já lembrei da diferença. Não, No tá certo. 1 tu tem um ponto do jogo que aparecem os Hunters. E os Hunters substituem uma série de zumbis, incluindo os zumbis que estavam mortos. E daí só quando tu matar o Hunter para liberar de novo aquele corredor. Uhum. E uma série de pontos onde não tinham inimigos antes, agora terão. E aí qual o inimigo vai variar dependendo da região. Sim. E isso é um negócio que a primeira vez que eu passei por isso, que é uma coisa engraçada. Eu joguei o 1, mas eu não virei o 1. Eu virei o remake. Então eu não sabia disso. Ah! Foi bem.
Cara, meu queixo caiu. E aí eu tive que. Eu literalmente eu salvei o jogo assim que eu tive a oportunidade. E eu fui olhar se isso acontecia no jogo original. E acontecia. Isso faz parte da dificuldade original do jogo. E eu fiquei, caralho. Foi muito legal, porque tipo, foi ao mesmo tempo foi um pouco frustrante, mas foi uma experiência muito bacana que acrescentou horrores pra mim ao jogo. Sim. É, eu sei lá, pra mim aquilo é um remaster que realmente foi muito bem feito e que eu gostei bastante. O interessante é que o 2 pra mim ele não é bem um remaster, Ele é porque mais remake. ele é mais um remake, porque ele mudou os puzzles, ele mudou os inimigos e ele mudou a história. Sim, Porque antes a campanha da Claire e a campanha do Leon eram campanhas com histórias e inimigos diferentes. sim. No 2 original, com o Leon, tu essencialmente tinha que lidar exclusivamente com o Mr. X, Uhum. e com a Claire, tu lidava com o doutor que inventou o D-Virus, agora me fugiu o nome dele. Enquanto no remake, tu lida com os dois em ambas as campanhas. Uhum. Tem uma outra alteração grande, vamos dizer assim, que eles fizeram, que é remover completamente um dos inimigos, e Exatamente. acrescentar um novo no lugar, porque o inimigo original causava problemas de frame no jogo, que Não era são as as aranhas? aranhas e as moths, se eu não estou enganado. Sim. Eu lembro, uma dos motivos que eu vi pra eles tirarem era a questão do pessoal com aracnofobia. E com os Hum, gráficos super realistas, eu daria ouvi. problema. Eu Eu, ouvi alguma coisa disso, mas eu vi em. Como é que é mesmo? Documentário barra entrevista com os criadores. Não era realmente um documentário, né? Mas tipo, a sensação que eu tinha quando eu tava vendo é que era um documentário sobre o jogo. uhum. E os produtores do jogo disseram: olha, o problema é que a engine não conseguia processar aranhas fotorrealísticas. Porque eu tu tinha perda quando, de frame. Por causa quando dos eu vi essa pelos. quando eu vi essa questão das aranhas, Uhum, né, eu logo pensei assim, é, não, não me convenceu muito, porque um dos motivos pelo qual as pessoas têm aracnofobia não é porque elas veem uma aranha fotorrealista, é porque elas veem algo que lembra uma aranha. uhum, Então as pessoas podem ter crise de aracnofobia vendo uma formiga se elas olharem e pensarem que estão vendo uma aranha, se elas olharem meio cansadas, alguma coisa assim. sim, O problema com aranha não é que é uma aranha real se movendo, até uma aranha aquelas de plástico pode fazer a pessoa surtar, sim. né, em casos mais graves. Então Tá. eu achei estranho o fato de ser. Ah, porque elas são fotorrealistas. Não, acho que, tipo, não, se fosse isso, não teriam colocado nem nos originais. Do ponto de vista de desenvolvimento, eu concordo plenamente com a posição. Porque vamos até explicar pro pessoal como é que funciona a animação nesse ponto. Quando tu tem um objeto que se move dentro de uma personagem, tu tem ou uma mecânica especificamente desenhada para aquele objeto, que é o que geralmente se faz com tecido, tu tem uma mecânica, uma simulação semelhante a um fluido associado a ela, ou tu tem uma skeletal mesh, que é essencialmente um esqueleto, onde cada ponto móvel tem que ter um ponto de esqueleto para ser animado. Pelo mundo de Skeletal Mesh, tu não consegue fazer pelos direito. Eu acho que a simulação vai ficar ruim. Mas a mecânica, semelhante à mecânica de tecido que se usa para fazer cabelo, poderia ser feito para as aranhas. O problema é que cada pelo tem que ser Teria que ser simulado. simulado. E E isso aí tu torna fica. muito complicado. Nossa, não O é. cabelo dos personagens, em geral, eles se movem de uma maneira quase sólida. Eles se movem juntos. Eles se movem em blocos. Isso. Então é mais fácil de simular. Até porque é um pedaço pequeno do corpo da personagem. Tu Uhum. compara isso com a aranha, onde isso vai estar cobrindo a aranha inteira, complica. Uma outra opção seria colocar aranha sem pelos. E daí Menos vai ficar pelos. parecendo o jogo original, nesse ponto. Uhum. Em que eles até. Eu achei legal que eles conseguiram, acho que no 2 e no 3, colocar uma textura nas aranhas
que parece pelo. Ela tem meio que um fosco e um detalhamento de sombreado que te dá a sensação de relevo quando tu olha. Mas não é. Mas tu claramente vê que é uma imagem chapada, sabe? Sim. Eu Mas lembro que tá, eu acho Doom que a tinha gente não toda entrou uma. no debate. A gente tá tipo discutindo game design aqui, a gente não entrou no debate ainda. E Quando foi pensa, metade do debate. quando pensa em questão de remakes, eu vejo assim que esses três primeiros Resident Evil mostram um pouco das coisas boas do remake e das coisas ruins. Porque ao mesmo tempo que tu tem a coisa boa, que é tu ter, nossa, eu tenho um jogo antigo com um novo gráfico, com um negócio bonitinho, porque assim, quando tu olha o remake do Resident Evil 2, o jogo está muito bonito. Então, eu concordo contigo, mas antes da gente entrar nesse ponto, eu te proponho que a gente tenha uma afirmação bem clara para os nossos viewers. Sim. Pró ou contra remakes? Eu sou contra a generalização. Eu vou dizer que alguns remakes eu vou defender, outros casos eu vou dizer que é nítido cash grab. Tá, então tu é contra remakes porcos, vamos dizer assim. Se vai fazer Tipo, quando o remake ou remake é mal remaster, tem que feito, fazer. ou obviamente um golpe comercial, aí tu não curte, mas o remake pelo remake em si tu não tem um problema. Só tem que ser bem Sim. feito. Tanto é que muitos Eu. remakes foram feitos por jogadores que queriam jogar, ou então tem aquela história do cara que criou todo não, pelo menos uma parte do mapa de World of Warcraft na Unreal. Eu. Ah, sim, eu vi disso. Apesar de que eu ia trazer exatamente o caso de Ocarina of Time. Ocarina of Time Ocarina of feito na Time. Unreal foi lindo. Não foi feito Vamos, inteiro. Porque e vamos pensar, já que a gente tá falando de Ocarina, que tal o Mastercast? Master Quest é interessante. Master Quest realmente é interessante. Ao ponto de que a própria Nintendo implementou o Master Quest como parte da última versão do o remake que eles fizeram de Ocarina of Time pro 3DS. A primeira vez que eu joguei Ocarina, eu joguei Mastercast. Quando eu fui jogar o Ocarina, o jogo tá muito fácil. Sim, tu e a Duke são psicopatas. Mas agora sim, agora a gente pode. Agora a gente volta. Eu tenho uma posição parecida contigo, apesar de que a minha. Eu acho que eu sou um pouco mais chato que tu com relação aos remakes. Porque não é qualquer jogo que eu acho que é legal fazer um remake. Ou um remaster, até expandindo aqui. Tem certos jogos que remake, remaster e sequel eu acho que seriam desnecessários e não acrescentam, às vezes prejudicam. Aí eu concordo contigo que o Resident Evil é uma série que é um excelente exemplo para se trazer nesse debate, porque Porque tem tu tem coisa boa e bons ruim. e ruins. Exemplos. O 13 eu acho que é o. Eu acho que isso é unanimidade, assim. Todo Cara, mundo se incomodou com o 3. Eu joguei o demo do 3, eu ainda não joguei o remake do 3. E eu até não sei se algum dos nossos amigos tem o remake do 3. eu vou dizer uma Porque. coisa, que eu gostei da demo do 3. Então, eu tenho críticas. Eu tenho uma ou outra coisa que eu não gostei. Mas o Mas saldo é saiu bem positivo. específico. Eu sei que o saldo pra mim do demo foi um saldo positivo. Aí Me animou o demo. quando eu olhei assim, cara, é aquele problema assim, gente, o problema não é a Gil segurando o canhão, o problema é qualquer pessoa segurando aquele canhão. Sim, sim. A Railgun sendo carregada na mão é tipo, the fuck? Não é a Railgun, é aquela Railgun. Tu podia fazer uma versão menor. Tu podia fazer uma versão que Mas tinha o meu problema é que não rodinha. precisa, cara. Tipo, Na versão original, né, eu não sei se tu chegou a jogar o 3 original. eu lembro da versão original, Na como é que versão é, na Torre do original, Releve. a Railgun tá estaqueada. E faz Sim. perfeito sentido. E tornou aquela luta em particular contra o Nemesis incrivelmente única, vamos dizer assim. Aham. Nessa versão que eles fizeram do remake, ele tá remanescente pra mim de uma luta que tem no Resident Evil 6, o que não é uma boa coisa. Eu lembrei a mesma coisa. Eu confesso que quando eu vi, eu olhei, cara, isso me lembra Resident Evil 6, aquela mosca gigante. Ai, cara, sim.
Que é uma luta. Cara, eu vou dizer assim, a ideia é legal, mas é uma luta muito irritante. Aham. Eu acho que ela foi muito mal executada. Esse é o problema central. Isso também me lembra uma cena do 5. Não. Não, eu acho que é do. Eu não lembro se é do 5 ou do 6, em que tu usa um radar pra começar a fazer disparos de energia da estratosfera. Eu acho que é no 6. E que é muito estúpido. É muito estúpido. É muito do tipo. Baixaram os. Alguém deve ter conversado com os escritores de Dragon Ball pra fazer aquela cena. Tá parecendo Porque muito mais eles olharam e Avengers disseram como é que a do gente que MCU. pega todas as lutas de boss antigas de Resident Evil e torna ela maior. E o 5 tem um monte de pontos do 4 que eles reciclaram, só que eles tentaram, vamos fazer com que tu tenha armas mais fodásticas. E tu tenha. E eu fico olhando, não é Dragon Ball. E esse personagem não é o Leon. A gente sabe que o Leon e o Chris são foda. Eles podem sim ter lutas diferentes. Aliás, até uma coisa que eu costumo falar de narrativa. Eu acho que é importante na narrativa que tu tenha um teto de poder Sim, isso é muito e tu importante. varie de forma inteligente como enfrentar os inimigos. Os inimigos não precisam superar esse teto de poder. Na verdade, a pior forma de tu criar um inimigo mais forte é tu simplesmente ultrapassar o teto que tu tinha estabelecido Isso. previamente. Aliás, Por isso essa é a minha que reclamação ao Naruto Shippuden. a Porque minha pra mim reclamação a Naruto Shippuden, a Katekyo Hitman Reborn, a Dragon Ball. Tipo, a minha Então, reclamação. Dragon Ball só sabe fazer inimigo desse jeito. Aliás, até eu achei Hunter legal que o remake Hunter do. vs Hunter, nesse sentido, é muito mais calmo. Porque eles estabelecem tetos de poder. E, assim, tem. Pelo menos assim, quando tu pega até a saga das Formigas Quimeras. Uhum, A saga das Formigas Quimeras, os protagonistas são inúteis nela, uhum, praticamente. Por quê? Porque eles são muito longe do teto de poder. uhum. Os caras que estão próximo do teto de poder são mais úteis. Então, assim, é uma coisa que eu achei muito interessante. É interessante aquela saga exatamente para tu ver esse drama de como é ser fraco no meio de fortes também. Uhum. Voltando pro mundo de Resident Evil e pro mundo de remakes, alguns remakes fazem isso muito bem, outros remakes fazem isso muito mal. Por exemplo, o ceiling, o teto de poder que representa o Mr. X e o Nemesis é um teto de poder relativamente claro. Ele deixa muito clara a diferença de força que tu tem e tu acaba precisando do quê? De um equipamento melhor para lidar com esse inimigo. Em Sim. comparação, na minha opinião, o Resident Evil 1 fez isso muito mais bem feito, porque praticamente todos os boss, tu não tem como dizer qual boss seria mais forte dentro do Resident Evil 1. E o remake até conseguiu manter isso, porque na verdade tu tem mecânicas diferentes para lutar com cada boss. Então tu tem que sacar como é que tu derrota aquele boss. Tu não E tem. é aquela coisa, né? O Leon no 4, ele. Nas cinemáticas, ele tá quase sempre com a pistola. Então, isso eu acho legal. É, A único momento que realmente ele não aparece com a pistola é quando ele tá enfrentando o último chefão em que ele realmente dispara um lança-foguetes. e contra o Krauser. Porque ele, por algum Contra o motivo, ele Krauser. resolve contra o Krauser com Na faca. faca! Mas a parte que eu acho mais bizarra daquilo. Não me entenda mal, eu me diverti pra caramba a primeira vez que eu vi aquela animação. E eu fiquei, Sim, caralho, alguém dá lightsabers pra esses caras. sim. É, mas a segunda vez que eu vi em que o momento WoW passou, eu comecei a rir. Porque eu nunca imaginei duas pessoas lutando com facas como se estivessem lutando com espadas. É ridículo, cara. A ideia Então, de duas pessoas com faca ficar no bind é patética. Até eu vou pra explicar dizer. pro pessoal, o bind é quando duas espadas se encontram e ficam presas uma na outra, e é um clichê de luta de espadas em animes e filmes, e em jogos Geralmente também. é Aparece aquela muito em coisa dá o animação. bind e eles começam a conversar. É, é, ele tem um propósito no mundo de filme, que é o bind existe para progressão da narrativa.
vamos dizer Uhum. assim, onde tu tem uma caracterização de rivalidade, ou tu tem algumas outras coisas em geral. Uma coisa que eu acho idiota é que é muito raro tu ver o bind ser aproveitado como ele seria aproveitado de fato num combate. Cara, o bind é uma posição extremamente útil se tu sabe utilizar. Uhum. Então, por exemplo, existem até ajuda quando tu é um esgrimista, né? O bind da espada longa é uma técnica, inclusive, utilizada de defesa, onde tu aproveita a guarda da espada longa para receber a espada do oponente e a tua lâmina como se fosse uma rampa. Então tu deixa a espada do oponente escorregar pela tua lâmina até que ela fique mais na base da tua espada. Por quê? Porque daí tu tem a ponta do teu oponente contra a parte mais forte da tua espada. A alavanca tá a teu favor. No momento que a alavanca tá a teu favor, tu consegue facilmente empurrar a espada do oponente para fora e girar para fazer um corte na cabeça. Então tu tem a espada do teu oponente segura sob teu controle e tu tem janela para atacar ele como tu bem entender. E vamos lembrar de uma outra coisa: tanto o Krauser como o Leon estavam com pistolas. Exato. Aliás, esse argumento todo que o Leon traz de que em espaços fechados a faca é mais útil do que a pistola, meu, é ridículo. Porque de boa, se eu for correndo, se eu tiver a 2 passos de distância de ti, tá? E eu for Uhum. correndo com uma faca, tudo que tu precisa fazer é mudar o ângulo. Se tu cair para trás, por exemplo, ao invés de tu dar um passo para trás, tu cair, que nem se aprende, por exemplo, no Aikido ou no Judô, tu cair para trás sacando a tua espada, tu aumentou a distância entre a faca e tu pode usar teus pés para me parar. Então eu tava mirando no teu torso, eu já não alcanço mais teu torso, e então a chance de eu te fazer um ataque letal é bem menor. E agora tu tem Praticamente ângulo pra pula. tirar, caralho. Exato. Exato. Quem assistiu John Wick sabe que Exato. em espaços apertados a principal diferença é que a gente recolhe a pistola para junto de si. Exato. O único jeito de tu aproveitar. O pior de tudo é que fizeram num filme o Leon aparece atirando com uma pistola. E ele tá lutando e ele literalmente ele faz uma chave de braço com a pistola pra disparar um tiro, um headshot. É genial. Ele literalmente ele fez um golpe que é um golpe do Aikido, que é tu girar com a mão, com o teu pulso, pra essencialmente torcer o pulso do oponente, que daí tu danifica tu impede que o pulso dele tenha firmeza segurando o teu pulso. E aí ele Uhum. teve o ângulo pra dar um headshot em point blank. E eu fiquei olhando. Meu, tu acabou de provar. Tu mesmo provou que o teu argumento tá errado. Meus parabéns. A cena é muito legal. É sério, é muito massa de ver. Mas ele acabou de provar que não, que ele tá errado. E eu concordo com isso, na verdade. Eu até agradeço aos produtores que se deram ao trabalho de mostrar num filme que o Leon tava errado no episódio 4 do jogo. Eu gostei muito disso. Enfim, E tem vídeos se vocês tiverem interesse, gente, procurem no YouTube Knife versus Handgun e vocês vão encontrar vídeos que mostram que o que ele tá falando ali é bobagem, sabe? Então, se vocês tiverem a opção de ir pra uma arma ou pra uma faca, vai pra arma. Acredite, vocês têm bem mais chance de sair vitorioso nessa história. é... Mas tá. Eu gostei de algumas coisas. Sequels pra mim às vezes também trazem elementos de remake, que é tentar reaproveitar, vamos dizer assim, uma série de mecânicas, e Final Fantasy faz muito disso nos seus sequels. Muitos sequel fazem esse tipo de coisa. E Principalmente eu acho que é sequel direto. importante, mas eu acho que às vezes tem um defeito nisso. Existe um. Tu tem que conseguir expandir. Claro que existe um negócio aí que tá. Em Pokémon, isso foi mal feito muitas vezes. Mas pelo menos eu aprecio a intenção, entendeu? Em compensação, tu pega, pra mim, a mecânica de Final Fantasy VII, que acrescentou os Limit Breaks, porque Final Fantasy VI não tinha isso.
Eu achei que foi muito legal, eu achei que foi muito interessante. Sim. Até porque ele criou uma coisa que caracteriza bem cada personagem. Uhum. Antes tu. Ah, tá, do tipo, tu tinha uma caracterização do ponto de vista da narrativa, mas tu não tinha uma caracterização do ponto de vista de habilidade. Tu não tinha uma classe onde aquele personagem era excepcionalmente bom. E Tu não isso é uma tinha um coisa. rolo. Isso. Isso é uma coisa que me incomodava Me incomoda em alguns dos RPGs clássicos que te dão essa liberdade de ficar trocando de classe. Eu acho que é uma mecânica legal, eu acho que é válido, mas eu acho que sim tem que ter classes que melhor se adequam a cada personagem. Sim. Um exemplo que eu gosto de trazer nesse sentido, que ilustra bem a questão de roles, né, de papéis e personagens, Uhum. é Breath of Fire, É, que por sinal merece remake, né? Breath of Fire Ou uma seria um mod- bom jogo para ter remake. Até vamos a um jogo que trouxemos há pouco, vamos dizer assim, pelo menos para mim é a minha experiência nova, até porque daí abre para um outro lado, que é o lado comercial do remake. Então, o Uhum. lado administrativo e o lado de marketing. Apesar de que o próprio Resident Evil tem esse lado quando tu olha o 3, porque o 3 para mim ele foi claramente um cash grab, porque ele foi feito muito rápido e ele tem uma reutilização de puzzles e assets tirados direto do 2, e muita coisa do 2 foi tirado direto do 7. Então aí me deixa um pouco brabo, vamos dizer assim, O, porque tem o limite. 3 eu vejo que eles. O grande ponto que eu vejo que demonstra a questão do cash grab é a batalha final contra o Nemesis. É, a batalha final do. O pior de tudo é que tudo que eles precisavam, eu acho que se eles tivessem feito a batalha final original, nos gráficos novos, porque daí tu tem uma mecânica onde tu tem que estar te defendendo, fugindo do boss, usando um pseudo puzzle, não, eu não diria que é um puzzle, mas é usando mecânicas do cenário a teu favor. Uhum. E isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa legal, isso é uma coisa que aí eu vou ter que realmente sentar e jogar todo o 3 remake para dizer, mas eu acho que foi pouco aproveitado nos novos jogos do Resident Evil. Os novos jogos Resident Evil, pelo menos assim que eu vejo desde o 6, eu acho que o 7 conseguia até corrigir isso um pouco. Uhum. Eles focaram muito no personagem matando o inimigo com um soco ou um tiro, alguma outra coisa, ao invés de dar armas que são situacionais ou situações que permitam a derrotada. No 6 eles tentam fazer isso, mas muitas vezes, como tu jogou muito dando tiro, Uhum. né? Vamos pegar, por exemplo, o chefão final da luta contra da campanha do Leon, que é Uhum. um chefão que tu enfrenta tanto tempo que uma hora simplesmente cansa. Uhum. Mas a luta final, como é que ele morre? Ele morre empalado numa estaca de uma parte de prédio, porque ele cai lá do prédio. Só E que tu eu ficou. honestamente até hoje não acredito que aquilo foi o que matou ele, considerando É, tudo que ele passou. exatamente. A gente deu tanto tiro nele que a gente não acredita nisso. Ou então vamos pegar o filho do Wesker saindo na porrada com os Tanaki. Ah, tá. Essa parte. Se fosse o Wesker, eu entendo. Mas o filho do Wesker, que em tese é um humano, só o que ele tem é uma habilidade no que diz respeito sanguínea, o sangue dele tem uma imunidade muito forte a ponto de ser utilizável para curar. Ele basicamente usaram ele como um cavalo Sim. para criar vacina. Caso alguém que esteja assistindo não saiba, uma coisa muito comum que se faz é usar os cavalos e infectar eles com vírus humanos, porque em quantidades pequenas, porque os anticorpos que o cavalo faz, o corpo do equino é mais forte, mais resistente, e aí tu usa esse anticorpo para criar uma vacina. Isso é uma coisa bastante comum. Acho que para Uhum. soro antiofídicos também se faz isso. Acho que sim. Mas tá. Mas o jogo que eu ia trazer, eu até eu concordo com uma parte do que tu falou, eu discordo de outra. Eu não gosto muito de armas situacionais. Eu gosto de situações interessantes de cenário. Por exemplo, a coisa da planta no Resident 1.
onde tu Uhum. tem que fazer o quê? Tu tem que usar um veneno para destruir as raízes da planta. Então tu tem um puzzle vinculado ao boss, vamos dizer assim. Uhum. E que faz sentido, diga-se de passagem. Eu Mas armas acho isso situacionais, legal. por exemplo, eu citaria a Railgun do 3 original, que é uma Railgun estática. Beleza, esse é um caso que eu diria ok, mas é quando fala de arma situacional eu penso de algo que o personagem consiga carregar, como a Railgun do remake, que não Tá, não, deveria mas conseguir carregar. eu penso que a arma situacional tanto pode ser essa do remake como essa do. Como Uhum. as armas estáticas. Tanto que eu gosto de arma situacional exatamente porque ela só funciona naquela situação. O meu problema é que algumas armas situacionais que são do São tipo, tu muito consegue a horríveis. arma situacional para aquele boss em particular e daí tu descarta, e tu não tem necessariamente um motivo de descartar. Que é o caso, por exemplo, da bazuca no final do 4, entendeu? Sim, ou um Claro que, exemplo bom, que eu vejo. terminou o jogo, não precisa ter continuação. Mas a Sim, ideia de que tu não tem constantemente e acaba sendo um efeito de tu habilitar ela é uma coisa que me incomodava. Mas segue. um exemplo que talvez seja melhor executado de arma portátil situacional é o arpão do bot quando tu tá no Resident Evil 4. Sim. Aquilo é uma arma que tá, pelo menos daí eu entendo por que, que o Leon descarta, entendeu? É, tipo, por que eu vou ficar carregando um arpão? Por que eu vou encontrar um arpão de Ô munição no meu, resto do virar o jogo? jogo de Javelian, cara. Tu não sabe se o sonho do Leon pode querer ser um Amazonas. Tu não sabe. Enfim. Uh, imagina, Resident 8, o Leon vira trans e aí ele aparece jogando de Amazonas em uma das skins. Isso tá quase virando MOBA. Ai, ai, pois é. De alguma forma, várias skins de League of Legends vieram à minha cabeça agora, sendo que eu não devo ter 2 horas de League of Legends na minha Eu história. tava pensando em Heroes of Storm. Eu nunca vou pensar em Heroes of the Storm, porque Heroes of the Storm. E isso que eu tenho mais horas de jogo no Heroes of the Storm, porque eu joguei com vocês, contigo e com a Drick. Sim. Mas. Cara, Heroes of the Storm é muito ruim. Porque é que é muito traumatizante em Heroes of the Storm quando tu não consegue upar jogando super bem, porque tu tem um imbecil na tua parte fazendo merda. Ah, Mas, mas eu já tive esse trauma no Dota, quando tinha um cara do nosso time que conseguiu um kill death de 45-0 e a gente perdeu a partida. sim. Fala depois com o Necronos, que ele vai te contar alguns traumas dele jogando League, porque ele gosta muito de jogar League. Tá. É, vamos voltar ao que eu queria mencionar, que é o Warcraft 3. Que eu joguei ontem na stream. Uhum. E o Warcraft 3 é uma coisa engraçada, porque o Necronos deve ter sido a primeira pessoa que eu vi defendendo esse jogo. Sentei pra jogar e, cara, olha, eu tive que realmente, assim, ó, procurar por diferenças. Porque tem algumas coisas que eu achei que são muito pobres da parte do. Que tornaram muito como um cash grab e que são muito pobres da parte dos desenvolvedores. Pra mim, o melhor exemplo: o overlay do jogo. O overlay do jogo ser 4x3 é ridículo. Por que raios o overlay não detecta qual é a configuração do teu monitor, sendo que literalmente está escrita na porcaria das opções do jogo, e se ajusta? Eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Tem tanto espaço que tu poderia estar aproveitando. Tu poderia ter feito ou um overlay mais horizontal, ou quebrado aquele overlay para fazer um overlay onde o mapa continua no canto como era no jogo original, a imagem do personagem que tu tá selecionado fica no outro canto, e aí ou tu estica a barra e faz ícones um pouco maiores, ou tu deixa a barra do mesmo tamanho e com a sensação de que ela tá saindo da parte de baixo do cenário e ela fica centralizada, e daí tu tem um overlay quebrado, vamos dizer assim, e aí a distância entre esses objetos se ajusta de acordo com a configuração da tua tela. E aí tu tem a possibilidade de tu ter um overlay que é 4x3,
16:9 ou 21:9. E eu fiquei com a sensação de que eles pensaram, quando eles estavam desenvolvendo, eles olharam assim, se a gente fizer um overlay com proporção diferente, a gente vai ter que descobrir como colocar novos objetos. Vamos deixar o overlay original, É não só tem problema. separar. Cara, eu sento e faço esse overlay no Photoshop em 1 hora no máximo. É essa parte que me irrita. Tu não precisa de muito. Tu literalmente, tu faz uma cópia da imagem antiga, tu quebra ela, tu copia 3 vezes ela pra dentro, porque daí tu vai ter 3 layers. Tu vai recortar os pedaços que tu não quer, porque essas layers têm que ser objetos separados. E tu vai ter uma imagem de cada um dos 3 objetos. Deu! Não tem dificuldade, cara. É simples. Eu realmente não tenho explicação do porquê que eles fizeram isso. Eu também não, eu só tava literalmente, tentando cara, tem uma e tão somente uma das imagens que tu vai ter que editar, porque as outras é só um recorte e fazer o export, que é a imagem da parte central, porque daí ela não tem a lateral, a finalização das laterais. E ok, aí tu vai ter que fazer a finalização das laterais. Preferencialmente tu faz o quê? Tu copia o final dos outros, vetoriza e ajusta as proporções. Não é difícil, gente. É essa parte que me irritou. Porque é um bagulho que me indica preguiça, sabe? Então, isso que tu comentou foi o que eu mais ouvi quando eu tava vendo as avaliações do Warcraft 3 Reforged. Que apesar de ter sido um anúncio que prometia muitas coisas, parece que o desenvolvimento foi muito preguiçoso. Então, essa foi a sensação que me deixou. Aí vamos lá, as coisas que melhoraram. Quando eu botei no máximo, e porque eu joguei mais um pouco ontem de noite ainda, eu notei alguns dos heróis foram mais bem retrabalhados que outros. O Paladino é um que foi bem mais detalhado no remake do que foi no original. Até as proporções do original pro Arthas eram muito esquisitas. E eu não precisei realmente do tipo sentar e procurar imagens comparativas para perceber que eles melhoraram bastante ele e o Uhtred. Ou Uther. Eu peguei o nome. É Uther. Uhtred é do Last Kingdom. Viajei. E a grama, o detalhamento da grama, o detalhamento das árvores até menos, mas a grama, as pedras, claramente foi mais bem detalhado. O solo, sabe? A coisa do cenário foi mais bem feito. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu tive que sentar e me concentrar para procurar por diferença para notar isso. Vamos ver o que mais. Algumas coisas eu conseguia perceber que havia uma diferença, principalmente em termos de polimento, mas em termos gerais. As eu construções não dos orcs, pra mim, cara, eu tô vendo que tem mais detalhes, do tipo, tu tem uma corda dinâmica que aparece se movimentando. Então, do tipo, tu vê que da parte de acabamento o jogo tá mais bem feito, ele tá mais completo e claramente as meshes que são utilizadas nele são meshes mais modernas, são meshes mais detalhadas, sabe? Tem mais pontos de movimento. Isso. Então dá pra ver que foi graficamente o jogo tá mais rico. Isso eu concordo. Mas tem algumas coisas que claramente me deixam exposto que o jogo foi feito de maneira preguiçosa. O que é o voice acting, cara? O voice acting em português tá patético. Então, eu confesso que quando tu pra comparar o Warcraft 3 com o Reforged, o que eu fui vendo, eu comecei a perceber assim. Muitas coisas aqui, eles não tiveram, na verdade, que criar um jogo novo. Eles basicamente criaram modelos novos numa programação já antiga. E aí entra uma questão. Em alguns pontos eu vejo que tem um level design novo. Mas eu não vejo que tem propriamente um jogo. Então,
Eu senti falta de algumas coisas em termos de programação. Eu não parei para olhar as habilidades com detalhe para saber se eles fizeram alguma coisa de balanceamento ou mudança nas Não vi, habilidades. não senti, até porque eu vou dizer assim, não tem nenhum herói no Warcraft 3 original que eu vou olhar e dizer ele é muito apelão solo. Eu não lembro de de uma habilidade que fosse realmente precisar de uma mudança significativa. Isso. Existem algumas combinações que eu acho assim meio broken. Por exemplo, os heróis da campanha dos Night Elves juntos, cara, eles são apelões, principalmente quando eles ultam. Sim, o Malfurion e a Tyrande, os dois têm habilidades de suportes muito boas. E a ult da Tyrande é muito apelona. Sim, ela são dois heróis que eu usei bastante com controle de grupo e teve uma luta que eu fiz contra eles. Acho que foi na última missão da campanha, que eu lembro ainda, que foi muito cômico. Chegou aquele exército do Arcmond e eu ultei. Uhum. Adivinha quantas unidades eu perdi? Cara, se tu perdeu duas é muito. Eu perdi nenhuma. Foi o que eu pensei também. Tipo, Até porque a ult de cura do Malfurion é ela, estúpida. ela é estúpida. Aí, tipo, aquela coisa, ainda bem que é ult, né? Uhum. Sim, exatamente. Do tipo, como ela é a ult, tu perdoa, sabe? As ults, todas as ults são meio apelonas. A única ult que eu não gosto, eu realmente acho ela ruim, é a ult do Death Knight. Concordo. Apesar de que eu vou te dizer assim, a ult do Death Knight, situacionalmente, ela é muito legal. Ela é muito Aham. massa quando tu tá, por exemplo, eis a questão, ela é ruim porque na maioria das situações eu não vou usar ela. Sim, Mas ela é situacionalmente boa porque ela basicamente prioriza as unidades mais fortes. isso, então ela é apelona pra invasão. Uhum. Eu acho muito massa quando tu tem ou dois exércitos grandes lutando, ou quando tu tá invadindo a base inimiga. Porque daí tu tem aquele momento mid-fight que tu quebra o balanceamento, vamos dizer assim, da luta meio grande, de forma meio desproporcional, se o teu oponente não tiver a ult dele. Só que se tu não tá numa situação. Se tu tá numa situação em que as tuas unidades que tu vai ressuscitar valem mais a pena do que dos inimigos, a do Paladino ainda é muito mais útil. Ah, não, a ult do Paladino ela é melhor, de longe. Até porque a Uhum. ult do Paladino, tu pode estar até explorando o mapa e ter uma fight de. Simplesmente ter uma luta com um grupo que o inimigo tá mandando de scout e valer a pena. Sim. Até porque uma coisa que eu fazia muito, tá? É constantemente estar pressionando a base do oponente. E. Os mortos-vivos eu sei que com jeitos bem legais de fazer isso, principalmente com a expansão Frozen Throne. Ah, sim, porque tu pega e usa aquele item que gera pontos de cenário com veneno, e aí tu tá literalmente summonando tropas na cara da base do inimigo. É Tu muito usa, irritante. tu usa os Graveard, tu usa os Necromante, tu usa as Obsidian State Rate pra regenerar mana. Uhum. Tem Eu fiz, muitas eu fiz, apelações de morto-vivo pra fazer. eu fiz missões de campanha que eu basicamente ficava invocando exército morto-vivo mandando, exército esqueleto e mandando pra base inimiga. Uhum. Apesar de que eu confesso assim, eu não sou muito fã dos mortos-vivos. Eu vou dizer assim, fora isso, eu não sei dizer assim. Eu não gosto muito porque eu realmente acho que eles são relativamente mais fracos em relação às outras raças. Que aí que tá. Principalmente Eles têm umas estratégias que são chatas de lidar com. E. os magos dele ainda perdem dos magos dos Night Elf. Que, assim, quase todos os Night Elf são magos, né? Uhum. Mas é que aí entra. Eu gosto muito dos Night Elves pelo fato de que a tropa deles já começa a fazer estrago de uma certa distância. Sim. Então, os Night Elves eram a raça que eu mais usava no Warcraft 3 original. Na expansão eu não sei porque eu ainda não terminei todas as campanhas. Eu recém tô Sim. na campanha dos humanos. E é engraçado, cara. Tem a única tropa que eu, vamos dizer assim, eu não era muito fã, mas eu sabia jogar com os mortos-vivos.
porque eles tinham esses combinhos que eram chatos pra caralho de lidar. É, E os orcs, eu sou uma jossa jogando com os orcs. Eu não sei porquê. Eu não sei jogar com eles. Eu não consigo jogar, tipo, eu consigo fazer a campanha dos orcs, mas eu não consigo me habituar à ideia de que os brutos são tão fortes quanto são. Isso eu não consigo. Eu não consigo me habituar que a tua unidade padrão do jogo é muito é forte. cara e forte. Os Protoss também tem algo similar. E isso é uma coisa que eu acabo. É um erro que eu costumo cometer às vezes jogando, porque eu esqueço. E aí eu vou Sim. jogar com os orcs e eu jogo mal pra caramba. Tem um outro lado também que eu não. Eu não sei jogar bem com os heróis dos orcs. Eu sei usar o Troll e deu. Eu gosto de usar o Tauren Chieftain, porque ele basicamente funciona muito bem com a habilidade passiva dele, né? Eu confesso que eu não sei usar. Eu não. A habilidade passiva Não, eu dele sei que ele faz é ele bom. ressuscitar. Eu sei que ele é bom. Mas é que é um personagem que eu nunca investi o tempo pra pegar as mecânicas e saber como explorar elas melhor, sabe? O Shockwave dele dá bastante dano e o Stomp dele tem um bom atordoamento. A Ah, outra não, habilidade. ele pra fazer cerco é legal, entendeu? Sim, Esse lado sim. ele é puro ofensivo, ele não tem muita estratégia, né? Uhum. Mas eu acho que a gente já desviou bastante do assunto. Pois é, a gente tá falando de estratégia de Warcraft 3 aqui em vez. Ah, Mas ah, então, outra voltando à questão. coisa do remake do Warcraft 3, eu ainda não posso falar porque eu não vi. Não cheguei até as campanhas da expansão. Mas eu duvido, porque senão eu acho que eu teria encontrado alguma coisa online sobre isso, porque eu procurei, que eles tenham polido melhor essas tropas secundárias que surgiram na expansão. Por exemplo, na expansão, tu tem uma nova versão dos humanos, da campanha dos humanos, que são os Blood Elves. Uhum. E eu achei, quando eu joguei a expansão original, eu achei isso muito massa. Só que eu fiquei sentido que era parecido demais com os humanos. E eu acho que teria sido muito legal se eles tivessem polido melhor e feito uma nova raça no jogo. Eu vou dizer que esse é um ponto que eu tenho contra o Reforged. Uhum. Quando eu sou obrigado a fazer essa comparação com o StarCraft 2, porque foi o StarCraft 2 que eu vi isso ser implementado bem pela primeira vez. Uhum. Quando tu tem comandantes aliados, os comandantes aliados, cada um vai ter uma raça, e dentro da raça ele vai pegar algumas unidades, ou alguns arquétipos de unidades, Sim. e a partir disso ele vai criar unidades específicas, com atributos específicos, ainda que o geral seja sempre o mesmo. Quando eu vi o Reforged, eu esperava que eles fossem fazer mais disso. Pois Blood eu Elves, também. Eu o queria, Blood por exemplo, os Elves, Blood ele Elves. funciona muito bem como tu coloca humano, e aí tu coloca, tipo, facção, Blood Elves, e daí tu tem um set específico de unidades. Isso. Inclusive, uma das unidades mais legais assim, do Warcraft 3 é aquele espadachim, que é um Swordman com imunidade à magia que tu usa numa das missões da campanha. Uhum. Por que aquele cara é muito bom? Porque ele não é muito OP, em termos assim, ele não é a melhor unidade de combate, mas ele, quando tu pega, mistura elementos mágicos, nossa, ele é uma unidade boa. Pois Ele é é. imune à magia. E aí tu tem o quê? Tu tem uma oportunidade que foi desperdiçada que volta pro que nós estávamos falando de ser preguiçoso. Uhum. Eu vejo outra o tropa que eu Warcraft acho que eu 3 Reforged queria. teria sido muito melhor se eles tivessem investido, ou assim, se eles tivessem pelo menos dado uma prévia de que eles vão fazer com o jogo Warcraft aquilo que fizeram no Comandantes Aliados. Teria sido Inclusive um legal. modo de jogo Comandantes Aliados, ou análogo, para te poder usar todas essas possibilidades. Eles antigamente era uma custom campaign, agora faz parte da campanha do tutorial, em que tu enfrenta os Morlocks com o Thrall quando ele tá viajando para Kalimdor. Sim, os Morlocks poderiam ser tropas adicionais, Sim, toda ela sátiros, como raça que teria sido interessante. os As sátiros que Nagas podiam aparecem, ser as uma nagas, raça que pra tu gente pode usar. usar fora da campanha, né? Isso, eu me refiro do tipo, até não precisa ter uma campanha desses grupos. Não precisa Não montar uma precisa. campanha exclusivamente das Nagas, não precisa montar uma campanha exclusivamente dos Blood Elves. Só permita que o quê? Quando tu terminou a campanha, que tu habilite Pra poder o jogar exército. no modo Exato. PvE.
Tu pode ter PV cooperativo, tu pode ter PVP, Até no tu pode PVP, ter. cara. Até no Sim, PVP, é eu que acho o que. pro PVP eles teriam que fazer um balanceamento diferente. Eu não disse que não. Eu não disse que seria fácil. Sim. Mas Não, aí entra tipo. outro mérito. Mas o meu ponto é o seguinte: é só pra deixar claro, a gente não está dizendo que tu tem que pegar aqueles Murloc e soltar no mapa PVP sem outro balanceamento. Não, é trabalhar em cima disso. Tem que trabalhar em cima. Tem outras tropas neutras que, ok, eu não acho que daria um bom exército, tá? Mas que são tropas neutras que eu acho que seria legal, por exemplo, se tu acrescentar um quinto herói, ou tu acrescentar numa dessas tropas que a gente estava falando, uma classe um herói que consiga evocar eles. Meu exemplo em questão são os golems. Os golems eu vejo que eles. Os golems não são exatamente uma raça, né? Eles são algumas criaturas. Eles não têm número suficiente. Exato, tu não tem Eles têm. diversidade o suficiente entre eles para tu ter para tu criar um novo exército. Mas eu acho que Nem seria os legal. Wildling, por exemplo, que são aqueles bichos que parecem urso com duas Ah, sim, sim, patas sim. e tipo, eles não têm muita variedade. Agora, um que inclusive na campanha do Reino do Caos é uma raça inimiga são os sátiros e eles não aparecem depois para ser jogado. É real. Sei lá, são essas pequenas coisas que eu acho que tornam um remake e não só um remaster, que ficaram faltando. Fora outras coisas, como o que eu tinha mencionado antes do overlay, porque puta que pariu, cara. Eu ainda tô traumatizado. Essa história desse overlay ser 4x3 realmente é um bagulho que tá me irritando. Sim, e se o pessoal assim quiser exemplo de jogo que faz isso que a gente comentou, que até faz bem feito, um exemplo que eu posso citar é o Warhammer, Total War 2 Warhammer. Uhum. Ah, O jogo faz isso bem. por falar um exemplo ruim, vamos dizer assim, que gerou, pra mim foi muito engraçado. Saiu o remaster do Dark Souls original, certo? Certo? O remaster foi tão porco que o pessoal. Essencialmente o que isso fez foi mais pessoas voltarem a jogar o jogo original. É sério, porque os bugs são praticamente os mesmos. Tem uma série de glitches que tu pode tirar proveito no jogo original que tu pode tirar no remaster. Sim. E isso é um bagulho que eu fico. Não, não. Isso não podia passar, gente. Isso vocês tinham que ter É, cuidado. Nem que seja alguns glitches deixar de propósito, porque foram exploits que o pessoal tava usando, que são engraçados, eu perdoo. Mas tu pegar, por exemplo, erros de hitbox e tu não tu corrigir, pode. não Alguns dá. desses glitches tu pode ter um momento um ponto nas opções do jogo que é habilitar glitch tal, desabilitar. Isso seria legal, do tipo, colocar glitches originais sim ou não. Colocar nas Tipo, opções. ou então tu Ou poder na hora de até. iniciar o jogo, tu põe ali Classic Mode ou não. Que nem tem no Reforged, diga-se de passagem. O Reforged Tem, ele tem a opção pra tu voltar pros gráficos do jogo original. tem alguns jogos que vêm de consoles e são trazidos para computador e pela Steam. Se eu não me engano, tem uma empresa que só trabalha com isso. Que basicamente, quando tu inicia o jogo, ele tem a opção. Tu quer jogar com os gráficos console ou com os gráficos enhanced, né, melhorados para Steam. Uhum. Né? Tu pode ter essas opções. E a Inclusive, pronúncia é enhanced. enhanced. E alguém vai me matar nesse processo. Tá, eu... Eu sou o grammar nazi do inglês. Na verdade, eu realmente não estava lembrando da palavra e daí eu tive que chutar alguma coisa. Beleza. Não, mas aqui eu sei que foi falha minha. Um exemplo que eu sei disso é, por exemplo, o ISO 8, que quando tu vai olhar nas notícias do jogo, tu acha que foi desse ano, inclusive, que saiu um patch que traz atualizações. Eu não lembro agora se é de voz ou de gráfico dos dois. Uhum. Né, que é 17 de janeiro, né, que tem melhoria dos gráficos do jogo. Ok, não é aquela super melhoria no jogo, mas tipo, ok, traz uma melhoria. Isso é algo que às vezes o console não permite, o computador permite. Uma reclamação que eu fiz na live do Warcraft 3, que foi especificamente ao voice acting dos Trolls. Cara, eu não me lembrava
mas o voice acting dos Trolls no World of Warcraft e no Warcraft 3 original é assim mesmo. A impressão, eu juro que eu quase escuto no fundo o reggae. Ah, mas isso eu lembrava que era assim. Eu não lembrava. Mas, cara, ainda assim, a versão é muito E- ridículo, cara. Então, tem algumas. Ai, ai. A gente já tá desfocando muito, Uhum. mas. Em Não, termos de mas a gente tá tradução. acabando também, né? Mas em termos de tradução, lembra a primeira. Não sei se tu tava no Discord a primeira vez que eu iniciei Heroes of Storm. Acho que não, cara. Ah, tu tem aquela fase de tutorial com o Reynor. E a voz em português do Sim. Reynor é um caipira. Aham. Caipira. É muito E esquisito. não um cowboy Uhum. americano. Que o pessoal acha que é a mesma É a coisa. mesma. No Não é. máximo é equivalente. No Não é. máximo é equivalente, mas não é a mesma coisa. O É a pior sotaque, tradução. o sotaque sulista dos americanos não é igual àquela coisa. Então, assim, pra mim foi um negócio assim do tipo, descaracterizar o personagem. Eu dei Alt F4, instalei o pacote de idiomas em inglês, coloquei em inglês e iniciei. A Juki olhou, por que tu tá fazendo isso só por causa da voz? Não, porque não é o Reynor. Então, eu fiz a mesma coisa. Quando eu terminei a stream, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o pacote de voz em inglês Então, do Warcraft 3. eu não cheguei a terminar a stream. Eu não cheguei a terminar o jogo. O jogo entrou no tutorial, eu ouvi o negócio de Alt F4. Eu te entendo. Eu Tava, realmente te entendo. tava E no isso, vídeo inicial. pior de tudo é o seguinte, isso é um elemento de remaster que é feito com uma boa intenção, mas é de novo o problema da preguiça. O Sim. diretor e os atores fizeram um trabalho porco. Aliás, Não pra mim, o só. diretor que tá cuidando do voice acting olha uma coisa dessas e deixa passar, tem que dar um tiro nesse cara. Eu vejo um outro problema que é o seguinte: o pessoal que cuida das traduções, eles geralmente fazem um erro muito complicado para tradução. Que é o seguinte: geralmente tem diretores regionais para tradução, isso é importante destacar. Tem um cara que cuida do voice action de inglês, tem um cara que cuida da tradução para português, tá? E esses caras, eles pegam, por exemplo, eles olham assim: o que a gente tem que parece o cowboy americano? O caipira, mais parecido, então vamos colocar um caipira. Só que por que isso é errado? Porque tu tá fazendo um anacronismo, uma comparação que não funciona. O que tu tem que fazer? Tu tem que pegar os textos em inglês e traduzir para aquilo que o pessoal no Brasil tem de figura de cowboy americano. Isso, E aí tu tem que basear nos filmes de Bang Bang aí tu antigamente. pega É o isso que ator, aí tu pega o ator, bota ele pra ver o áudio original, o áudio do cowboy, porque daí cabe ao ator e ao diretor criar uma voz, um estilo de sotaque que remeta ao mesmo estilo de sotaque do sulista cowboy americano. Tu tá dublando um personagem que é pra ser um cowboy americano. Exato. Tu não tá dublando um personagem que é pra ser um caipira. E assim, gente, não é questão de preconceito nem nada. É só questão de dizer, são estereótipos diferentes. São E faz sotaques parte da diferentes. caracterização da personagem. Esse é o Sim. problema. Tu não, E é um problema grave no caso do Reynor, porque o Reynor, ele em diversos pontos do jogo, ele é chamado de cowboy. Sim, daí é complicado. Ele é chamado de cowboy. No contexto assim do. Pô, o cara é alguém que tá no Velho Oeste. Ele tá literalmente no Velho Oeste do espaço no primeiro jogo. Isso aqui é Marsara, que é a colônia onde ele. Sim. Mas enfim, eu acho que eu tô deixando bem claro que eu sou meio viciado no Reynor. Pois é, então eu tô meio Tem um lado que me deixa meio boiando, vamos dizer assim, que é eu não joguei StarCraft 3, mas eu sei do que tu tá falando nesse StarCraft caso. não tem 3, só tem 1 e 2. StarCraft 2, desculpe. Mas Porque eu tô com o Warcraft 3 na cabeça. Lembra de todos os detalhes que tu sabia de Star Wars? Sim, eu tenho certeza que eu te deixei boiando também. Tu tá devolvendo agora o favor. Então, isso foi um problema pra mim grave com o remake, porque o Warcraft 3 original não tinha voz em português. Então eu aprecio que eles reconhecem que eles têm um público brasileiro, e eu aprecio que eles tenham tentado trazer um pouco da caracterização, no sentido tipo de trazer novas vozes, mas primeira coisa eu acho assim,
mais uma vez, o jogo mostrou que foi um negócio preguiçoso da parte deles. E que eles fizeram um cash grab ali, sabe? Eu Tu preferia que traduz eles as tivessem falas, lançado um não traduz patch o personagem. depois da voz. E Sim, faz direito. e o ponto é, tu não traduz o personagem, tu traduz as falas dele. Isso, tu só traduz as falas. A caracterização tem que ser mantida. E eu entendo que existem caracterizações que são difíceis de tu traduzir, vamos dizer assim. Por exemplo, como é que tu vai fazer um sotaque britânico em português? Não vai fazer. Nossa! Agora, tu pode trazer, por exemplo, que o inglês britânico ele é um inglês um pouco mais rebuscado. O inglês Sim. britânico ele traz um conjunto de termos menos coloquiais. Isso é retratável. Tu pode pegar Aham. uma pessoa, pegar o vocabulário, por exemplo, de uma pessoa com formação no direito, que é um vocabulário geralmente mais denso, mais rico, e tu trazer isso para a caracterização do personagem. Tu tem algumas outras coisas também em estilo de voz que para mim foi muito mal feito nesse remake, que é, poxa, o que que é a voz do profeta, meu? E É pior um que gurizão, é um gurizão. cara, a voz do profeta era emblemática, não Aham, era. Ela não era, ela tinha aquela profundidade do tipo assim, ele parecia um sábio falando. exato. Então Aquele eu, tom de eu quero voz. ouvir na voz do profeta a idade. É. Esse é o ponto. Ele tem que carregar peso. Uhum. Até o rei dos humanos, não é Lordran, Lordran é Dark Souls. Lordaeron. Lord Iron, For, Lord Iron. Isso. Lordaeron! O rei soa jovem demais. Eu aposto que se eu for atrás da idade dele, do ator, provavelmente não passa muito dos 30. Isso é um problema. E então me falta aquela rispidez de quem passou a vida inteira tomando cerveja, porque é a caracterização que a gente teria dessa época, que já tem Uhum. 50 anos, então, de 50, 60, 70 anos de voz sendo, as cordas vocais sendo danificadas por fumo e álcool. Do jeito que, por exemplo, eu não sei se é atuado, pra mim é, mas a voz do Gandalf traz, por exemplo. Eu comparo a voz que o ator faz. Agora me fugiu o nome dele, mas eu adoro aquele ator. Ele faz o Gandalf e ele faz o Magneto. E a caracterização da voz em ambos é diferente. Uhum. Faltou isso pra mim na voz em português Ian do McKellen. Ian McKellen. Obrigado. O Ian ele é excelente, ele é um puta ator, eu não sei nem se ele tá vivo. Mas ele é incrível. E ele fez um trabalho excelente pelo Gandalf. E pra mim faltou isso no remake, sabe? Que é os atores realmente se puxarem pra fazer vozes que caracterizem, ou melhor, que mantenham as características do áudio original. O próprio áudio original não é perfeito, não vou mentir, mas mostrou mais esforço, sabe? E isso pra Sim. mim entra muito no fato de que a Blizzard hoje não é mais só Blizzard, né? Activision Blizzard. Exato. Então tem um lado comercial muito forte afetando o jogo aí, que leva o que a gente tá. A nossa crítica, que são os remakes cash grab. Grab. Os É remakes POC. porque um outro ponto é, quando a gente fala de uma comunidade, da comunidade de jogos, muita gente olha para os jogos antigos como a era de ouro, porque eram jogos difíceis, eram não sei o quê, e olha para os jogos modernos e vê, nossa, isso daqui é só um cash grab. Então, quando tu faz um remake, tu tá tentando vender nostalgia. E aí entra aquela questão, as pessoas estão comprando algo, e na prática a maioria das vezes a maioria Mas não tu, sei, mas mas tu muitas vezes pode elas estão sendo fazer. enganadas, Mas né? Porque elas a são. parte que me irrita é que tu pode fazer um troço bem feito pra ser nostalgia. Poxa, eu garanto que, não digo metade, mas pelo menos uns 30% das vendas de Pokémon hoje são de gente que jogando Pokémon. É que Pokémon é vende aquela coisa, nostalgia.
É o público que cresceu e continua jogando Pokémon. Isso. E aí, por que eu bato nessa tecla em particular? Porque os sequels, os remakes e os remasters, apesar de que eu não acho que Pokémon tenha feito algum remaster de fato, mas os sequels e os remakes de Pokémon, eles são claramente muito batendo na tecla da nostalgia, mas eles ainda são. O público é predominantemente infantil. Mas a prova de que tu tem um público não infantil muito forte em torno de Pokémon é tu olhar o cenário competitivo. Procura no YouTube por Exatamente. qualquer competição de Pokémon oficial e tu vai ver que tem um monte de gurizada de 20 e poucos anos de idade. Tem Deve gente que ter tem gente que os filhos estão jogando Pokémon casualmente. por causa deles. Exato. Aliás, uma coisa que eu não sabia. Tem uma classe sênior dentro dos torneios profissionais. Os torneios Caraca. competitivos de Pokémon. A classe sênior é para partir, eu acho que é a partir de 21. Eita! E tem Mo? e é do tipo, eu, se fosse participar de uma competição, teria que fazer parte do time dos seniors. Acho que as ligas são a Liga Júnior, a Liga Master e a Liga Senior. Eu imagino que um dia vão ter assim, essa classe é pra quem já tem netos que jogam Pokémon, né? É possível. É possível que daí eles façam o quê? O Senior vai pra depois dos 40 e daí tu tem uma divisória entre o Master, que é do tipo Pro e Master, pra fazer a atual Senior ser a Master. Por aí. Temos mais alguma consideração, Norit? Não, da minha parte era isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, até porque a gente tá em 1h21. E a gente já falou de muitos outros assuntos ainda que A gente correlatos. viajou. Então tá. Galera, continuem lutando, continuem debatendo. Da minha parte era isso. A Valsk, despeça-se. Eu ainda hoje tenho trauma com aquela última missão do Frozen Throne, mas eu acho que isso não é o ponto da despedida. Eu tô até com medo de chegar nisso, cara, no remake. Enfim, até mais, galera. Até mais. Boa sorte pra vocês.